Irmãos, nós estamos num mês bastante propício para falarmos sobre, fazermos citações a respeito da competição que se aproxima, da Copa do Mundo, né? Quando você assiste a televisão, você liga, você vê todas as propagandas de alguma forma, verde e amarelo, falando de Copa e tudo mais. Mas nós não vamos falar de Copa no mês de junho, né? Poderíamos seguir a onda, mas decidimos falar algo um pouquinho diferente. Quando nós falamos no processo de ensino, independentemente do ensino que seja, independentemente do nível de ensino que seja, nós estamos falando de um conteúdo que precisa de alguma forma ser transmitido, de um jeito ou de outro. Todo ensino pressupõe um conteúdo, todo ensino pressupõe algum tipo de explanação, diálogo, correção, disciplina, treinamento, prática. Todo ensino envolve todo esse tipo de situação. Nós não estamos falando de nenhuma corrente pedagógica, até porque não é o nosso objetivo. Mas, de alguma forma, todos esses aspectos estão relacionados a algum tipo de ensino formal. E não estou falando de ensino formal nas escolas, mas de um ensino formal onde tanto o que ensina quanto o que aprende, nesse processo ensino-aprendizagem, ele é consciente. Então, por exemplo, estou chamando de ensino formal ou intencional, aquele, por exemplo, que a Gorete vai fazer daqui a alguns anos, ou se já não fez, de pegar o Anthony, colocar na frente da pia e falar o seguinte: olha, para você lavar este copo, você precisa fazer isso, o objetivo é que ele esteja limpo, De alguma forma, é um ensino intencional, que alguém diz, mostra e o outro aprende pela observação e pela prática, pelo ouvido também. Mas podemos também aprender não necessariamente através de um processo formal. Nós podemos aprender de forma involuntária, não intencional, sem reflexão, Assimilamos um conteúdo. Um exemplo disso ocorre quando nós ouvimos e lemos a respeito de um assunto, quer seja em jornal. O meu objetivo é ler o jornal de hoje. E aí eu leio o jornal e, mesmo sem ter a intenção de aprender a respeito de determinada coisa, eu posso assimilar nas entrelinhas, ou até o seguinte: olha, eu li para um objetivo e aprendi outra coisa. Então existe um aprendizado não intencional. O objetivo não era aprender necessariamente nada. Algumas vezes, mesmo que nós não estejamos querendo aprender alguma coisa, outros podem ter a intenção também de nos ensinar. E aí eu não chamo de ensino formal, mas de um ensino não intencional. Quando alguém, de certa forma, demonstra, coloca nas entrelinhas, apresenta, expõe, e nós, de forma passiva, não nos tornamos sujeito ativo daquele processo, mas assimilamos sem perceber que os outros estão querendo nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, se nós falarmos, e aí poderemos levar o ensino não intencional de coisas positivas e de coisas negativas. Quando, por exemplo, um pai em casa é extremamente comprometido com a ajuda à esposa. Então imagine que o Marcelo seja um marido exemplar, que ele ajuda a Fabiane, o Walter um homem exemplar que ajuda a Jussara, o Cal um homem exemplar que ajuda a Eunice. Se você tem outras pessoas dentro da casa, mesmo que vocês não falem, por exemplo, para os filhos: olha, você precisa ajudar a sua esposa. O modelo, ele foi extremamente importante para que os filhos de vocês executem isso dentro da sua casa, da própria casa, quando casarem. Modelo é importante, mesmo que você não tenha intenção. Mas a parte negativa também pode acontecer. Quando existem procedimentos negativos, quando existem intenções negativas numa novela. Você já percebeu, por exemplo, num sentido não intencional, quando fala assim: olha, você está com os cabelos muito ruins, minha amiga. Olha, eu comprei esse produto, que tal você passar no seu cabelo? O que é isso aí? É um merchandising, é uma forma de instigá-lo a consumir o produto. E quando diz o seguinte: faça isso, não tem nada demais. O Francisco está dando aula de ética, eu tenho certeza que ele usou esse exemplo, porque está na apostila de ética. Lá, alguns anos atrás, numa série da TV Globo, chamado Mad Maria, existiu uma cena que passava nos comerciais de televisão, em que mostrava o Antônio Fagundes
abraçado com a sua amante, Priscila Fantin, e ele diz a seguinte frase no comercial para ela: eu tenho a impressão que os pecados de amor são aqueles que Deus mais facilmente perdoa. Sem a gente querer aprender alguma coisa, nós somos expostos a um tipo de procedimento e muitas vezes nós aprendemos e somos influenciados, mesmo que nós não queiramos aprender aquilo que está sendo exposto. Percebam? Então, isso é muito importante que nós saibamos. O tempo todo, querendo ou não querendo, nós estamos aprendendo alguma coisa. Querendo ou não querendo, nós precisamos selecionar aquilo que estamos ouvindo. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte, olha lá. Uma ideia pode ser ensinada, dita e repassada, perpetuada e entrar numa cultura como se fosse verdade absoluta. E essas ideias, elas podem nos influenciar positiva ou negativamente, ou macular a pureza de um princípio. Aí quando a gente sai do meio secular e a gente vai para o meio cristão, é muito comum que se perpetue erros dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, pense que, eu gosto de usar esse exemplo porque às vezes as pessoas podem não entender corretamente, então deixe-me explicar. Quando eu cresci assim, todas as vezes que se lê a Bíblia, se coloca em pé. Então, vai ler a Bíblia, todo mundo fica em pé. E aí se diz o seguinte: vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O fato de estarmos em pé, ou deitado, ou sentado, não é representação de reverência. Concordam comigo? Estar em pé, sentado ou deitado, não é sinônimo de reverência. O que é sinônimo de reverência? De onde parte a reverência? Do coração, da disposição interior. Então, às vezes a gente aprende determinadas coisas e a gente repete sem questionar. Onde está isso na palavra de Deus? Onde está na palavra de Deus que isso aqui, é o templo do Senhor? Se você quiser ler um texto que o pastor Kenneth escreveu, ele escreveu um texto muito bom. Onde está no Novo Testamento que isso aqui é o templo do Senhor? Irmãos, nós temos que aprender as coisas questionando. O Novo Testamento diz que onde está o templo? Quem é o templo, o local de habitação do Senhor? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Então o que é isso aqui? É a igreja? É a construção onde parte da igreja se reúne. Então eu posso fazer aqui dentro o que eu quiser? Nem aqui dentro, nem lá fora. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro? Nem aqui dentro e nem lá fora. Por quê? Porque todos nós estamos na presença do Senhor constantemente. E se Ele habita dentro de nós, não podemos fazer do nosso corpo o que a gente quer. Então, nós ofendemos a santidade de Deus, nós ofendemos o caráter de Deus quando nós distorcemos estas questões. Vamos pensar em outros exemplos em que nós aprendemos coisas, primeiro, de maneira inofensiva. Inofensivamente, a gente sempre diz que determinada cor é a cor de burro quando foge, não é isso? Mas os gramáticos, linguistas e os estudiosos dizem que não é essa a expressão, mas sim, corro de burro quando foge. E aí quando o Cal vem com aquela calça caque, todo mundo fala lá, cor de bermuda de burro quando foge, não é isso, Cal? Aí olha aquela calça e fala o seguinte: isso é cor de burro quando foge? Onde existe? Aí alguns tentam dizer que quando o burro corre, ele fica de uma cor diferente, né? E fica aquela discussão. Mas os linguistas estão buscando, os gramáticos, estudiosos da história, dizem que na verdade é corro de burro. E a gente perpetua, né? Que nem aquele cuspido e escarrado, né? Que na verdade seria esculpido em Carrara, né? Então, são expressões. A gente não está dizendo que está certo ou errado, mas como a gente repete algumas coisas. E na prática da igreja também. Um exemplo perigoso, né?
no relacionamento entre pais e filhos. Eu ouvi esta semana, eu já compartilhei com alguns, talvez você já tenha visto. Nessa EPTV na Copa, Campinas na Copa e tudo mais, aparece na verdade eu não assisti, mas eu ouvi, né? Eu estava na cozinha e estava ouvindo o jornal, mas no comercial uma mulher nigeriana, se eu não me engano, ela disse o seguinte: a cultura brasileira e da Nigéria é muito parecida, somos alegres, somos isso, somos aquilo, mas tem uma coisa muito diferente. Nenhum filho cumprimenta as pessoas mais velhas sem se curvar diante dela. Aquilo foi um tapa na nossa cara como cultura. Nós criamos um hábito perigoso de tratar os nossos pais do jeito que a gente quer. E essas gerações que estão chegando, esqueceram o que a Bíblia diz a respeito da reverência, da honra que se deve dar aos pais. Então, são coisas que nós vamos aprendendo e praticando, como se aquilo fosse... E quem é capaz de dar um freio nessa avalanche de mudanças que está acontecendo? Um alicerce. E quem é o alicerce que estabelece coisas coerentes e que eu e você escolhemos para viver? Qual é o alicerce? É a Bíblia, é Cristo, né? Ele é o nosso alicerce. Um exemplo religioso. Jesus e seus discípulos gastaram tempo na correção do erro e o ensino da verdade. Se você ler o Novo Testamento inteiro, você vai ver Jesus nos evangelhos e Paulo, Pedro, João: olha, vocês estão fazendo errado aqui, vocês precisam fazer assim, vocês estão fazendo errado, vocês precisam fazer assim. Porque é normal que com o passar do tempo, o que nós praticamos do evangelho já esteja em partes ou totalmente distante do que Jesus ensinou. Às vezes nós estamos nos degladiando como cristãos e esquecendo que o evangelho é o evangelho da esperança. O que as pessoas precisam hoje em dia é conhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O mundo carece de esperança e nós não podemos entrar numa rotina avassaladora de distorção. Sabe por quê? Porque em algum momento da história, algum pesquisador, teólogo, ele fala o seguinte: olha, eu vou fazer um compêndio de teologia, e todo quem me conhece sabe que eu tenho arrepios com compêndios de teologia, não que eles não sejam importantes, mas pelo mau uso deles. Aqueles compêndios de teologia, e a pessoa conhece a Cristo, pastores e líderes, pelo compêndio de teologia. E ali, na verdade, é um resumo importante, mas que não pode nos levar a distorcer o fundamental, que é estudar a palavra na essência, estudar a palavra de Deus naquilo que realmente ela nos oferece de melhor. Se você, por exemplo, estuda o Evangelho, você vai ver Jesus combatendo quem? Os ímpios? Um pouquinho só. Quem que ele combate? Os religiosos. Por quê? Legalismo. Por quê? Porque eles começaram a viver uma vida que Jesus não tinha, que Deus não tinha pedido para eles lá no Antigo Testamento. Aí você olha para Paulo, leia o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. O que Paulo está combatendo? Legalismo. Sabe por quê? Porque eles estavam voltando aos rudimentos da antiga religião. Eles não aceitavam a graça de Deus. Eles precisavam voltar aos rudimentos fracos da fé. Então, Paulo está combatendo o quê? O legalismo. Quando você olha, por exemplo, para Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que Paulo está combatendo? Tantas coisas que ele combate em 1 Coríntios. A imoralidade, ele está combatendo o princípio de santidade, a distorção do casamento, a distorção dos dons. Então, existe uma pureza no Evangelho, e com o passar do tempo, a igreja ela vai se institucionalizando muitas vezes e esquecendo que ela foi chamada para anunciar uma palavra de esperança. Pode perceber, às vezes a gente gasta muito tempo para corrigir o que está errado e esquecemos de desfrutar das
grandes promessas que Deus nos dá na sua palavra, promessas de esperança, promessas de um futuro glorioso, promessas e desafios para servirmos como autênticos discípulos do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, que vai ser tema do nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa esperança para viver. Vamos tentar, ao invés de gastar muito tempo combatendo, olha aí o desafio que eu vou fazer para você. O meu desafio para você é o seguinte: ao invés de nós ficarmos aqui combatendo só aquilo que está errado, vamos tentar olhar na palavra de Deus qual é a essência do Evangelho. O que Paulo está escrevendo aos cristãos de Colossos, da cidade de Colossos, a respeito da vida cristã. Então, a nossa série de estudos chama-se Esperança para... E eu falei para a Viviane que eu escolhi o para ao invés de escolher o para, porque eu queria que fosse realmente algo pessoal, né? Algo é muito informal, mas ao mesmo tempo fundamental. É uma esperança para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária e para a nossa missão. De que adianta, por exemplo, dinheiro, se nós não temos saúde? De que adianta saúde, se nós estamos solitários? De que adiantam pessoas ao nosso redor, se nos falta alegria? De que adianta momentos de alegria, se nos falta a esperança para viver? A esperança é o que nos faz caminhar. A esperança é o sopro de Deus que nos faz caminhar. Sêneca, um grande amigo do pastor Marcelo, né? Ele só viveu milhares de anos atrás. Ele disse o seguinte: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Preste atenção nessa frase. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Mas quando nós temos a razão da esperança diante de nós, é como se uma corda nos impulsionasse, nos puxasse para o futuro e coordenasse as nossas ações no presente. Muitas vezes nós encontramos cristãos cujas vidas são medíocres, não satisfatórias. Tudo é um incômodo. O banco, a música, os líderes, as pessoas, tudo está ruim. Isso ocorre porque nós não sabemos onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Estamos sem destino. Seguimos uma vida cristã pautada na experiência dos outros. Você já se sentiu assim? Você vai, você quer, eu quero sentir Deus. Aí você vê pessoas na igreja levantando suas mãos, cantando, falando com empolgação, e você fala assim: mas existe um vazio dentro de mim. E eu só tá bom quando eu estou no culto, depois quando está em casa está tudo ruim. Você já percebeu que muitas vezes a nossa experiência cristã, ela é pautada na experiência dos outros? E muitas vezes está faltando aquela esperança para viver, está faltando aquela força que nos conduza em triunfo. Precisamos conhecer, entender e nos aprofundarmos na direção que nós escolhemos para nós. Se você escolher uma carreira profissional, sabe o que você vai fazer? Você vai estudar, se dedicar para quê? Para ser um bom profissional. Se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer ter sucesso na sua vida com Deus, quebra todos os paradigmas, esquece aquilo que passou e volta à essência. Volta à essência. Não deixe que ninguém viva por Deus para você. Cada um tem que viver a sua experiência com Deus. E a esperança é a força que nos faz caminhar em determinada direção. Em alguns momentos, as circunstâncias, as doenças, os acidentes com os filhos abalam a nossa esperança. Mas quem está firme no Senhor sabe que as circunstâncias, elas são às vezes contrárias, mas a força que nós temos não vem das circunstâncias, vem de um fundamento, vem de uma essência que está além do que os nossos olhos podem ver. Eu quero refletir com vocês o fato do que é a vida cristã, de fato o que é a vida cristã. Lembre-se que nós vamos abrir mão de muitas coisas. O meu desafio é que você abra mão de muitas coisas. Por exemplo, eu já falei algumas vezes e eu vou repetir. Mas o pastor não usa terno. Isso é fundamental na vida cristã? É fundamental? Jesus usava terno? É feio usar terno? Não. Quem gosta, usa. O que a Bíblia fala sobre vestimenta? Decência. Então,
Outra coisa, púlpitos são bonitos? Bonitos. Se eu uso o púlpito, às vezes eu uso a mesa, eu falo sentado em pé, não importa. Não existe padrões bíblicos para isso. Entendam? Então, tem que ser banco ou tem que ser cadeira? Pode dar risada ou não pode dar risada? São coisas não fundamentais. Então, o meu objetivo é que você esqueça coisas secundárias. Nós estamos voltando à essência. E Colossenses é muito bom para nos fazer voltar à essência. A vida cristã precisa ser vivida com noções claras. Então, o texto base para as próximas 2 semanas, hoje mais 2, é a carta de Paulo aos Colossenses. E o primeiro estudo para nós se chama o fundamento da esperança. Então, o fundamento não é aquilo que a gente faz externamente. O fundamento não é a música, não é a estrutura, mas o fundamento está muito mais fácil e próximo do que a gente pode imaginar. Vamos lá. Veja comigo os versos 3 a 8. Eu vou fazer as leituras, e depois das leituras nós vamos fazer um pequeno resumo, e eu vou projetar esses resumos para aqueles que não entenderam a leitura bíblica. Aliás, hoje nós vamos ler alguns versículos bíblicos. Se você não tem o hábito de ler na sua casa, aqui você vai ler, tá bom? Colossenses capítulo 1, verso 3 a 8. Diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então Paulo está escrevendo para a igreja, para os cristãos da cidade de Colossos. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês por todo o mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Olha lá, Paulo agradece a Deus quando lembra que os colossenses tinham agora fé em Cristo e que passaram a amar uns aos outros. Então Paulo está escrevendo: olha, graças ao Senhor, porque hoje vocês têm fé em Cristo e vocês aprenderam a amar uns aos outros. Olha só, nós estamos falando do fundamento da esperança. Então, o que Paulo está agradecendo? Agradeço porque vocês construíram um templo suntuoso, cheio de ouro, cheio de imagens, ou cheio de... Ele está dizendo, eu agradeço vocês, agradeço a Deus, porque vocês têm fé em Cristo e passaram a amar uns aos outros. Aí ele diz... Eles viviam a partir da esperança da vida eterna. Então vocês estão vivendo a partir da esperança da vida eterna, pois o evangelho que foi pregado, no caso, havia sido pregado para eles e continuava a ser pregado por todo o mundo. Sabe, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês receberam o evangelho que está crescendo no mundo todo alcançou vocês, graças a Deus por isso. Olha que coisa linda. Então, qual é a essência de que Paulo está falando nessa pequena passagem? Amor, fé em Cristo e expansão do evangelho. Esse é o fundamento que Paulo está falando. Vamos adiante, versos 9 a 12, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo está dizendo o seguinte, o resumo é: Paulo orava para que Deus fizesse crescer naquelas pessoas o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então olha só, eu e você, o fundamento da esperança é fé em Cristo.
que nos leva a amar os outros. E além disso, alcançarmos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, a partir da sabedoria e do entendimento espiritual. Para que com isso, eles então vivessem de acordo com a chamada vontade de Deus, frutificando e crescendo dia após dia. Deus daria a eles força, paciência e a capacidade de resistir. E eles seriam também alegres e gratos pela herança que estava reservada. Irmãos, é como se ele dissesse para você hoje, coloca o seu nome. Posso citar o seu nome? Então, Renan, Paulo está orando. É como se eu dissesse para você, Renan, você precisa conhecer a Cristo como seu Salvador. Você precisa aprender com isso a amar os outros e a partir disso conhecer Deus plenamente na sua vontade. Você precisa ter entendimento espiritual para que com isso você viva de acordo com a vontade de Deus e também que você frutifique, que você cresça dia após dia e Deus vai te dar força, paciência e resiliência, capacidade de resistir. E aí você vai encontrar a verdadeira alegria, não pelas circunstâncias, mas pela herança que está te reservada no céu. Olha, é isso para você também. Esse é o fundamento da esperança. É o fundamento da fé, é o fundamento da vida cristã. E às vezes a gente vê tanta discussão. Eu falei que eu estou passando mal quando eu vejo cristãos evangélicos discutindo na internet. Cristãos de todos os segmentos, é coisa feia demais. Briga sem compaixão não é evangelho. Nós podemos ter discordâncias em amor, em respeito. Olha lá o que diz agora o versículo 13 e 14 apenas. Diz assim: pois ele nos resgatou do império ou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só o que ele está falando. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós fomos resgatados com a missão de resgatar. Nós fomos tirados da condição de separados de Deus e fomos levados a uma condição de esperança. Ou seja, existe uma grande diferença entre sermos possuidores de algo e beneficiários de algo. Preste atenção, a igreja e nós não possuímos o conhecimento, não possuímos a graça, não sequestramos a palavra de Deus. Nós somos beneficiários. Imagine, por exemplo, olha, nós vimos a cena do Pedro segurando o seu bebê, e a Aline também. Então imagine que o Pedro e a Aline segurando um bebê, um pai e uma mãe segurando uma criança. Por mais que algo seja dado à criança, ela não o possui. Por mais que é como se o Senhor nos carregasse no colo e dissesse o seguinte: vocês têm uma herança, mas vocês estão sob os meus cuidados. E só têm a herança porque estão sob os meus cuidados. Então, muitas vezes, nós esquecemos, e no momento de angústia, nós corremos de um lado para o outro, brigamos, gritamos e tal. O Senhor nos carrega e nos dá esperança quando nós reconhecemos que não temos nada e que tudo vem dele. Eu falei para vocês, dinheiro ajuda? Se ajudasse, pessoas ricas não morreriam. Não é isso? Ah, mas quem fica com câncer no SUS ou no Sírio-Libanês tem uma diferença. Tem, mas todos têm o mesmo destino. Pode postergar por alguns meses, mas debaixo da vontade de Deus, todos nós estamos debaixo da soberana atuação de Deus. Ricos e pobres estão debaixo da proteção e da atuação de Deus. Então, nós precisamos entender, a partir dessa visão, encontrar motivos, não mais para sermos orgulhosos e presunçosos, mas encontrar motivo de gratidão. Porque apesar de todos os problemas que nós podemos enfrentar, nós temos em Deus a verdadeira esperança. Nós somos resgatados e dentro de nós passa a pulsar um novo coração que ama Jesus e vive por Ele. E temos também uma nova mente que nos faz pensar nas coisas do alto.
Essa é a essência do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. Nós somos resgatados, o Senhor nos toma pela mão e nos conduz a uma nova vida, e então nos dá um novo coração e renova a nossa mente para vivermos diferente. E se realmente nós vivemos a partir dessa esperança, a nossa esperança, ela não é frustrada. A nossa esperança, ela é fundamentada. Olha comigo o versículo 15 a 20. Hoje eu falei que nós íamos ler. Ele está falando o seguinte, olha, quando ele termina os versículos 13 e 14, ele fala que Deus nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aí ele diz, ele, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se mostrou na figura de Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se revelou no Filho. Aliás, o Filho e o Pai são um só. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, ou seja, para a sua glória. Ele existe antes da fundação do mundo. Se você pegar, por exemplo, o texto de Romanos 11:36, vamos ler? Vamos lá. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você pega o Evangelho de João, vamos ler ali. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, nem você, nem eu, nem o céu, nem o mar, nem o universo, porque ele é antes de todas as coisas. Pastor, não entra na minha cabeça. Que ótimo que não entra. Sabe por quê? Porque na minha também não entra. Se entrasse na sua, eu ia achar que eu tenho um problema. Porque não dá para entender. Eternidade não se entende, apenas se crê. Deus criou o tempo, criou o espaço, e ele está além do tempo e além do espaço. E apesar da sua divindade, ele se fez homem e habitou no meio de nós. Ele se mostrou a nós na figura do Filho. Imagine que você tenha a oportunidade. Imagine que você tenha a oportunidade de ser amigo do diretor da Microsoft. Pense numa empresa grande, é Microsoft. Então você é amigo do diretor da Microsoft e você aproveita algumas regalias, porque vai ser convidado para churrascos e tudo mais, aí você fica desempregado. Aí você vai lá e fala o seguinte, amigão, estou precisando de ajuda, estou precisando de um emprego. Você fala assim, sou amigo do cara, né? Aí ele diz para você o seguinte, eu posso te dar um emprego. Você fala assim, poxa, que legal, da hora, né? E a hora que o diretor perdeu o emprego? Será que você está seguro no céu? Será que você vai para cá, para lá, para lá? Você preferiria ser amigo do diretor ou do dono? Do dono. Então a minha pergunta é o seguinte, por que a gente escolhe na vida coisas boas ao invés de escolher o dono de todas as coisas? Por que a gente tem essa síndrome do pequeno poder? Aí vou fazendo uma analogia com os pensadores sociológicos e filosóficos, né? Por que nós temos simplesmente um sonho de termos grandes coisas nessa vida? A Bíblia diz que nada se compara àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por que ser amigo dos poderes deste mundo, se nós podemos ser amigos de Deus, o Criador de todas as coisas? Ele é antes de tudo. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu sou o dono, eu posso dar a vocês
tudo que vocês precisam, não o que vocês querem, porque eu tenho um plano muito maior do que vocês podem imaginar com essa mente. A mente que eu vos dei é capaz de imaginar algumas coisas, mas a fé com que eu os dotei é capaz de enxergar coisas que nós não enxergamos com os olhos humanos. Então, quando nós temos fé em Cristo, a nossa esperança, ela passa da circunstância favorável para o eterno, para aquilo que está além de nós. Por que dizer não para Jesus? Por que dizer não para o Filho de Deus, se Ele é o único caminho, se Ele é a única razão da nossa esperança? Nós vamos ver um vídeo agora, nós estamos para a parte final. É um vídeo que algumas pessoas já viram, mas ele é assim, muito legal. Gostaria que você prestasse atenção. Pode apagar a 4 aqui também, Sérgio. Vamos ver se tem som. Pode aumentar um pouquinho. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Graças a Deus, porque Ele fez tudo isso. Pode acender, Sérgio, só a 4.
Olha o que diz no versículo 21, ele diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou no corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vocês estavam afastados de Deus por causa da maldade que nasceu com vocês, disse Paulo. Vocês nasceram contaminados com um vírus chamado pecado, que levaria vocês à morte física e espiritual. Mas antes disso ocorrer plenamente, Deus se fez homem para anular essa condenação. Pela morte de Cristo Jesus, aquele que existia antes da fundação do mundo, podemos nos tornar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, na esperança que nada mais e ninguém é capaz de conceder. Essa condição se dá a partir do momento em que a fé se torna ativa dentro de nós. Cremos em sua palavra e passamos a viver para ele. Não podemos esquecer que ele é o caminho, a verdade e a vida que nos dá a verdadeira esperança. Abraão foi um homem que, ao invés de... E muitas vezes nós olhamos para Abraão de uma forma assim, às vezes julgadora, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra que Deus o prometeu. Quando Deus pediu para ele o seu filho amado, ele disse: Pai, eu dou, mas eu quero sacrifício, Abraão. E Abraão caminhou naquela via, aquele monte, até o momento em que ele sacrificaria o seu filho. E Deus preservou Abraão deste sofrimento, dando um cordeiro, dando um animal para que fosse sacrificado. Em alguns momentos, Abraão preferiu tomar a frente de Deus. Quando ele disse: olha, ele e Sara, nós não conseguimos um filho, mas Deus disse que nos daria uma grande nação. Então eles tomaram a frente de Deus e as consequências foram trágicas. Mas todas as vezes que Abraão esperou no Senhor, todas as vezes que ele creu contra a esperança humana e ele teve esperança no Senhor, ele foi um homem próspero e sábio em todas as coisas. A pergunta é: por que que nós escolhemos aquilo que não nos dá esperança? Por que que nós trocamos a esperança da glória pela esperança da vida aqui nessa terra? Por que que nós fazemos isso? Por que que isso nos mostra que nós podemos sim ter deslizes. Podemos em alguns momentos vacilar, isso é normal. Talvez hoje você esteja sofrendo as consequências de um erro e de uma escolha que você teve lá atrás. Contudo, Deus pode restaurar toda a esperança que você perdeu. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque a esperança que Ele nos promete está além da vida. Porque Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Refletindo e aplicando. Pergunta que você deve fazer para você: para onde estou indo? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu fundamento para viver? Quais objetivos e motivações têm me levado adiante? Sucesso é bom, mas dura pouco. Ah, pastor, eu posso ter 30 anos de sucesso, 40 anos de sucesso. Eu estou falando 30, 40, 50, 80 anos em troco da eternidade. Qualquer sucesso nessa vida é pouco diante da esperança que Deus nos promete. Cristo tem sido o meu modelo maior? Pergunte para você: Cristo é o seu modelo maior? Eu tenho vacilado na minha caminhada cristã? Será que às vezes eu estou trocando o certo pelo incerto, a esperança em Deus por uma tentativa humana de resolver os meus problemas? Aí nós temos contradições, porque tem gente que quando está tudo bem, está junto com Deus, quando está tudo mal, foge de Deus. E às vezes tem gente que é o oposto: quando está tudo bem, foge de Deus, e quando está tudo mal, corre para os pés do Pai.
eu quero dizer para você que tanto no dia bom quanto no dia mau, o Senhor está de braços estendidos para nos dar a verdadeira esperança. É hora de parar e voltar às questões fundamentais da fé, não é? Não é hora da gente parar e falar o seguinte: a vida cristã, ela é uma vida feita de arrependimento, confissão de pecados, submissão à vontade de Deus, testemunho da nossa fé e serviço. Irmãos, não tem segredo. Vida cristã é pautada em coisas simples. E nós precisamos voltar à essência da fé. Vamos ler um versículo que está no verso 27, que nós vamos na semana que vem refletir, na próxima semana. Em Cristo há verdadeira esperança. E sabe onde está dito isso? Lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Olha lá, só a parte C. Diga lá, 1, 2, 3. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora você vai dizer o seguinte: Cristo em mim, a esperança da glória. Vamos lá? Cristo em mim, a esperança da glória. Ele é o nosso fundamento. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se todas as pessoas aqui já tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Eu sei que talvez você esteja no seu coração assim, duvidoso, não sabe o que você quer para a sua vida, não entende muitas vezes algumas das coisas que foram ditas. A única coisa que você precisa entender hoje é que Cristo é a única esperança. Ele é a razão da esperança. Ele é o fundamento de toda a esperança. Não saia daqui sem essa certeza. Wellison, toca pra gente ali. Eu quero orar com você. E se você não tomou essa decisão, era necessário que você fizesse isso hoje. Hoje é o dia que o Senhor quer entrar no seu coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo, ó Pai, que tivemos aqui até então. Nós sabemos, ó Pai, que nós corremos de um lado para o outro, construímos e desconstruímos jeitos, métodos de fazermos a igreja. Pai, nos perdoa dessa correria toda. Nos perdoa, Senhor, dos desvios. Talvez seja necessário hoje, Senhor, rompermos com tudo aquilo que é secundário e voltarmos ao fundamento da nossa esperança, que é Cristo em nós. Cristo que é capaz de entrar na nossa vida, nas nossas famílias, nos nossos lares. Cristo que é capaz de realmente resgatar, Senhor, a nossa fé que se perdeu há tanto tempo, Senhor. Pedimos que esteja restaurando a nossa esperança. Pai, existem corações que estão expostos aqui, corações que estão angustiados, talvez entristecidos contigo, corações que não olham mais para Ti como um Deus soberano. Pai, perdoa esses corações. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que no seu coração ainda não se entregaram verdadeiramente, que estão vivendo uma vida pautados na experiência dos outros. Resgata esse coração, ó Pai. Que todos nós que confiamos em Ti, Senhor, possamos testemunhar dessa esperança, e que aqueles que ainda não Te conhecem possam de fato, Senhor, ser representantes dessa esperança, pela fé ativa, pela entrega genuína. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tocar, Wellison, pode ficar tocando.